Irmãos e irmãs, graça e paz. Deus derrame da bênção que é dele sobre a sua vida. Há um desejo muito grande que possamos mobilizar a igreja. A igreja tem intercessores aqui nessa igreja, amém? Esse presbitério tem intercessores? Levanta a mão para mim, por favor, aí. Intercessores, homens e mulheres que oram, que clamam ao Senhor. Você que é crente, você é um intercessor, porque Deus tem nos movido na direção dele. E o Movimento Nacional de Oração, ele nasceu não para ensinar a gente a orar. A gente faz isso também. Não nasceu para que a gente possa dizer assim, agora a IPI do Brasil vai orar. Não, vocês já estão aqui. O Movimento Nacional de Oração, uma das maiores tarefas deles é reunir todos os intercessores. Orar com propósito. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar de oração em unidade? É isso que a gente faz. Jesus deixou um segredo muito especial para a minha vida e para a sua. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou ali no meio deles, certo? Quando você orar em concordância com o seu irmão, o que Jesus diz? Eu ouvirei. Tudo que você orar em concordância será ligado no céu e na terra. Isso é maravilhoso, isso faz parte desse projeto abençoador de Deus para a nossa vida. E eu quero convidar, se você não faz parte ainda, se a igreja que você frequenta faz parte desse presbitério Vale do Rio Aporé, não tem nenhuma torre de oração, por favor, comece. Quantas pessoas pode começar uma torre de oração? 2 ou 3, já está tudo certo. Pode começar. E é algo maravilhoso de Deus. No encontro de pastores do ano passado, nós fizemos uma pesquisa, e eu quero falar porque isso tem muito a ver sobre avivamento. A pesquisa foi, na sua igreja tem torre de oração? Aí o fulano dizia assim, sim ou não. Na sua igreja você constata milagres? E a resposta era sim ou não. Simples. Qual foi o feedback que a gente teve? Pegamos as respostas e tinha outras perguntas, mas eu vou contar para você um segredo que nós tiramos dessa pesquisa que fizemos com pastores da IPI do Brasil. 40% das igrejas que não têm torre de oração disseram que há milagres na igreja deles. Glória a Deus. 80% das igrejas que têm torre de oração disseram há milagres na nossa igreja. É só o dobro. E a gente estava ali fazendo essa pesquisa, não era para dizer assim, essa igreja é melhor, essa igreja é pior. Porque o milagre vem de Deus. Mas a pergunta para nós não é se Deus faz milagres, a gente sabe que Ele faz. A pergunta é, você está disposto a orar e interceder por milagres? É diferente. Quando o coração se recusa, quando o coração se fecha, o joelho não se dobra. Mas quando o joelho se dobra, o coração se abre. Tá bem, irmãos? Avivamento, ele traz para nós, ele tem várias áreas, e eu não vou entrar em todas as áreas, eu quero falar só sobre 2 partes do avivamento. A primeira delas a gente já falou, sobre oração. Se o coração não está disposto a buscar o Senhor, uma das definições mais simples de avivamento é estar em íntima comunhão com o Senhor. Avivamento é estar em íntima comunhão com o Senhor, ligado através das orações, através daquilo que o próprio Espírito está trazendo, da palavra que vem dele, da orientação que vem dele, do agir que vem dele. Outra característica do avivamento, ele transforma um número que a gente tem na igreja. Normalmente os pastores conhecem um pouco disso, os presbíteros também, a liderança da igreja, e você que trabalha com a igreja, você sabe disso, mas muitas vezes não sabe a teoria. A teoria disso é a teoria do 80/20. Já ouviu falar dessa teoria, 80/20? A teoria do 80/20 é assim, 80% fica sentado olhando e 20% trabalha.
A gente usa várias ilustrações, assim, pastor, quem carrega o piano mesmo, né? Ainda mais imagina carregar o piano. Quem carrega o piano mesmo são poucos. Aí tem uma galera que fica só olhando, assim, sentada, né? Eu acho que isso tudo é culpa do hino nacional. O hino nacional nosso, ele tem um negócio que eu sempre ponho um ponto de interrogação nele. Além de ser bonito, ele fala assim pra gente: deitado eternamente em berço esplêndido. Aí a galera fica assim: não, pastor, tá tudo tranquilo, tudo deitado, tudo tranquilo, tudo na paz. Ninguém quer fazer nada, ninguém quer trabalhar. Quando o avivamento chega, e você vai ver em todos os movimentos de avivamento, você tem um grande número de pessoas da igreja que se desperta para os ministérios. Por exemplo, você já teve avivamentos que a igreja foi despertada a cuidar das crianças de rua. Então eles abriram, naquela época, no século XVIII, podia fazer isso, abria casas e recebiam as crianças que estavam abandonadas, que os pais haviam morrido e ficavam nas ruas, e eles recebiam em casa. Houve avivamento em que as pessoas trabalhavam com a ação social. Houve avivamento que as pessoas se envolviam com missão. Então, muitas pessoas se envolvendo com a obra missionária. Igrejas e congregações eram plantadas assim, surgiam de um dia para outro, depois de uma reunião de oração. Surgiu uma congregação ali numa casa. Então, avivamento leva as pessoas ao trabalho, ao envolvimento com o Senhor da obra, porque o amor que Deus derrama sobre nós é tão maravilhoso que transborda na nossa vida e nos leva a amar aqueles a quem o Pai ama. Certo? Amém? Porque é diferente você gostar daqueles que só gostam de você, daqueles que são super legais com você, que são super joia, que você abraça todo dia. É maravilhoso amar os irmãos da igreja aqui, amém? Agora, amar aqueles a quem o Pai ama, talvez ainda não estejam bonitinhos, cheirosinhos, bacanas, talvez eles estejam em lugares diferentes, eles estejam em países diferentes, eles estejam vivendo situações diferentes. Por isso o avivamento é o mover do amor do Pai para o nosso coração, que vai derramar na vida de outras pessoas. E aí põe a gente em trabalho, em movimento. E aí muda. Aí ao invés de ser 80-20, 80% sentado e 20% trabalhando, nós já tivemos relatos de avivamento em que a igreja chegou a 70%, 80% daqueles que já estavam envolvidos em ministérios. Você imagina 70%, 80%, gente chegando para o pastor e falando assim: pastor, o que eu vou fazer agora? Ministérios surgindo, trabalhos de evangelização surgindo sem que o pastor saiba, sem que as coisas estavam... Hora que chegou, tem lá 10, 15, pastor, o senhor tem que ir lá, tem um monte de gente para batizar. Aí o pastor saía e ia lá para batizar o povo, porque já estava discipulado, já estava tudo certo. Movimento, ação, direção de Deus. Aí troca um dos números. E aqueles que eram 20, eles não vão ficar sentados, eles só são 20 porque chegaram agora. E aí agora eles vão ser treinados e enviados também. Então, Deus está fazendo coisa boa, boa obra. E eu quero falar para você hoje sobre um pouco da tarefa da igreja para os nossos dias. Eu vou pedir perdão para vocês, porque a minha tradução, eu estou usando a NVI, certo? Então, se vocês quiserem ler aí, tudo bem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3, o verso 1 até o 6. Esse texto é um texto muito especial. A gente conhece um pouco da história desse homem. O livro de Lucas, ele é marcado por uma coisa muito especial. O livro de Lucas foi escrito pelo evangelista Lucas, que não andou com Jesus, que não conheceu Jesus, que foi evangelizado depois, não era judeu, e ele encheu o seu coração da presença do Senhor, e ele foi pesquisar quem é Deus, quem era Jesus, quais foram as obras que ele tinha feito, e ele passa a escrever. Lá no começo do texto você vai ver assim, olha
Eu estou escrevendo para você, ô amado Teófilo, porque eu fiz uma curada pesquisa. E ele escreve 2 volumes. Ele escreve um do Ministério de Jesus, que é o livro de Lucas, e ele escreve sobre a Igreja de Jesus, que é o livro de Atos. Então Atos também foi escrito por Lucas. E Lucas é assim tão tremendo, tão especial, Lucas, porque ele escreve para uma realidade totalmente diferente do que era o ministério de Jesus naquele momento. Nós sabemos que o evangelho de Jesus começou a ser espalhado depois de Atos capítulo 2, certo? Nascimento da igreja. Aí os trabalhos missionários começam, a gente vê também Atos capítulo 8, a pregação de Estevão, Filipe, os missionários começam a sair, eles são perseguidos em Jerusalém e começam a sair. Depois a gente vê a conversão do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo se converte e também começa a pregar. E aí temos as viagens missionárias. Só que Lucas é escrito depois da morte de Paulo. Paulo morre por volta do ano 67. Lucas é escrito por volta do ano 80, 13 anos depois da morte do Paulo. Então aquele vigor missionário das igrejas já começou a diminuir. Por quê? Porque a perseguição começou a aumentar. Depois de 60, 67, há uma perseguição. Em 70, há um concílio que define que a igreja de Jesus Cristo era um câncer no meio do judaísmo. E eles querem matar mesmo. Há uma separação total. No ano 70. 70 também a destruição de Jerusalém. E nós vemos essas coisas começando, a culpa recai sobre os cristãos. Então, ser cristão naquele momento era muito difícil, e o evangelista Lucas, ele escreve o livro dele, os 2 livros, para a formação de novos líderes, para trabalhar a minha vida e a sua, e voltar os olhos para Jesus, e voltar os olhos para tudo aquilo que aconteceu, e trazer para nós algo novo. Motivação. O livro de Lucas tem uma particularidade muito especial, que é Lucas capítulo 9, 51 até o 19, 27. São 10 capítulos que Lucas escreve para contar uma história especial. A história do discipulado. O que Jesus ensina, como ele ensina, o que ele fez, como ele ensinou, quem ele usou. Os outros evangelistas, Mateus e Marcos, ocupam um capítulo só, dizendo Jesus sai da Galileia e vai para Jerusalém. Mateus e Marcos usam um capítulo para falar. Lucas usa 10 capítulos para falar. E foi dessa pesquisa que a gente fez que nasceu um livro que eu trouxe para colocar à disposição para vocês aí, o Discipulado Missionário de Jesus. É dessa pesquisa, é desse pedaço, trazendo à tona tudo o que Jesus teve, porque os 10 capítulos falam do relacionamento de Jesus com os seus discípulos, e como ele ensinou e formou e capacitou aqueles homens, porque o ensino de Lucas agora era voltado para aquela igreja, que estava sem liderança, que estava precisando crescer, que estava precisando se enviar para enviar os seus missionários para muitos lugares. E é por isso que Lucas é tão especial. Muito bem, depois se você quiser, você pode me procurar, o livro está ali à disposição. Sei que tem outro lançamento de um livro aí, muito especial também. Muito bem, Lucas capítulo 3, nós vamos ouvir um pouco dessa história. E o texto diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconíades, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados.
Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: vós que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor e façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém? Até esse texto aí. Normalmente a gente conhece da história de João Batista, mas a gente não medita no que João Batista tem para nós. E eu, falando às igrejas do presbitério, aos irmãos, aos pastores, líderes, presbíteros, diáconos, diaconisa, líderes de célula, líderes de ministério, nesse presbitério que precisa de formação de liderança. Veja, ninguém falou isso para mim, mas a gente sabe porque é a mesma necessidade que a gente tem lá. Precisamos de formação de liderança, precisamos de homens e mulheres que se coloquem de joelhos para que com o coração tocado, aberto, o Senhor fale a ele e o coração cheio da presença dele possa se envolver, se engajar nas igrejas locais para servir aqueles a quem o Senhor chama e também para chamar aqueles a quem o Senhor ama. E por isso nós cremos que o Senhor está fazendo isso. Também nós temos pessoas aqui que precisam ser tocadas, curadas, ministradas pelo poder do Senhor. Porque algumas vezes nós perdemos a observação, o foco de onde nós estamos olhando, porque nós olhamos para as pessoas que estão aos nossos lados, olhamos para os erros delas e olhamos para a nossa própria limitação e falamos assim: pastor, eu não consigo. Eu não sei quantas vezes os pastores que estão aqui presentes ouvem isso durante a semana. Pastor, acho que eu não sei. Eu queria contar com você para um ministério, para a gente estar pensando nisso, sonhando com algumas coisas. Pastor, acho que eu não consigo. Acho que eu não sei. Eu não sei se eu estou qualificado para esse momento agora. Minha vida está meio atribulada, agora não dá certo. E a gente vai dando desculpa. Talvez é verdade. Desculpa ser franco com vocês. E ao invés da gente olhar para aquilo que Deus está nos dando como boas oportunidades, a gente olha para as nossas limitações. Não tem nenhum problema, porque a gente já conhece histórias assim. Você conhece gente assim? É igual a história de Jesus, quando ele pega os discípulos e tem uma multidão sentada com fome. E ele fala assim: Jesus, manda o povo embora, né? Se livrando dos problemas. Manda o povo embora porque a gente não tem comida, não tem padaria para comprar aqui, está cheio de gente. Eles estão com fome, faz 3 dias que estão caminhando com o Senhor. Manda eles embora. Aí Jesus fala assim: o que Jesus fala mesmo? Eu esqueci. O que é que eles falam? O que Jesus fala? Dai vós mesmo de comer. Não dá, não consigo. Não temos nem dinheiro suficiente para isso. Pelo amor de Deus, mas nem padaria tem por aqui. Mas qual a diferença? É o olhar. Nós estávamos olhando as dificuldades, os problemas, nós não temos recursos, nós não temos isso. Mas Jesus estava olhando outras coisas. O que Jesus estava olhando? Olhando aquela multidão como ovelhas que não tem pastor. Bom, então a gente já chegou numa conclusão aqui. Nós tivemos recentemente na Assembleia Geral, né? Foi uma bênção poder rever os amigos lá na Assembleia Geral. A gente vai fazer mais ou menos como a gente faz na Assembleia Geral. Eu vou trazer uma proposta para você. Se você aceitar, a gente vai continuar, certo? A proposta nós vamos votar uma proposta, igual a gente faz na Assembleia Geral. Os favoráveis querem dizer sim, os contrários não. Tá bom? Então a proposta é a seguinte, presta atenção, segura aí, não cai da cadeira não. A proposta é a seguinte: Deus quer usar a igreja, eu e você, para anunciar a sua mensagem de salvação eterna em Jesus Cristo, amém? Essa é a proposta. Então vou ler de novo para você falar assim: seu presidente, eu não votei sabendo direito, tá? Então presta atenção, vamos lá. A proposta é a seguinte: Deus quer usar a nossa igreja, eu e você, para anunciar a sua mensagem de salvação eterna em Jesus Cristo, certo? Isso é a proposta. Vou fazer igual faz no presbitério, viu, pastor Marcos? Os favoráveis queiram dizer sim. Os contrários não. Não ouvi não.
certo? Tá bom, então. Passou a proposta, certo? Unânime, tranquilo? Beleza. Bom, como é que a gente vai fazer essa proposta entrar em vigor? Deus criou uma profissão para fazer isso. Eu já sei, profissão do pastor. Também. Então é do missionário. Também. É do evangelista. Também. Mas ele criou uma profissão própria para isso. Que profissão é essa? Bom, eu vou falar da profissão daqui a pouco, mas eu vou falar para você dos pré-requisitos da profissão. Você já viu programa de emprego que você vai lá e tem lá pré-requisito? Falar inglês, lidar com Excel, lidar com... Sabe disso, né? Então tem qualificações. Então você, para fazer essa tarefa que Jesus nos deu, que o Pai nos deu para fazer, precisa de alguns pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos? Vê se você se encaixa nessa profissão. Pessoas que possam se comunicar. Você consegue falar? Conversar? Eu tive que pregar isso, esse sermão eu preguei no domingo na igreja, 3 domingos atrás, e Deus foi tão especial, porque a gente tem um ministério de surdos, evangelização de surdos, e eu sou o pastor responsável. Então, quando eu li o texto, a Diverilda, a missionária que trabalha com a gente, que é intérprete, ela falou assim: pastor, eu preciso que o senhor fale devagar. Por quê? Porque ela vai criar um mundo, ela vai criar toda a comunicação, explicar para os surdos, e aí a gente vai pegar e colocar de lado, para depois eu pegar isso aí. Você entendeu? Ele vai explicar. Ela foi lá e falou de toda essa história de uma profissão e pegou e pôs do lado. Eu falei, achei tão legal, só que o senhor vai devagar. Tá bom então. Bom, pessoas que podem se comunicar. Segundo, pessoas que estão preparadas fisicamente. Sabe por quê? Porque tem lugares que são difíceis. Essa profissão existe em lugares que são difíceis. Ela também vai precisar de força. Tem hora que você vai precisar fazer força. Essa profissão pode também ser de dona de casa. Dona de casa também pode pleitear a vaga. Pessoas com limitações físicas também pode. Também pode pessoas com limitações emocionais, de saúde, funcionário público, privado, empresários, professores, professoras, aposentadas, estudantes, capazes de convocar o povo, de chamar a atenção do povo. Você consegue fazer isso? Sim? Então fica firme aí. Homens e mulheres que podem garantir a chegada de alguém em algum lugar. Sabe, tipo segurança. Diz assim, segurança, por favor, vai chegar lá. É isso aí. Então, estamos caminhando bem, certo? Agora faz igual a gente faz no ministério com os surdos lá. Faz um caixinho assim e tal. Fecha, fecha, põe de lado. Certo? Depois a gente vai falar sobre essa profissão. Vai chegar aí. Fica firme aí, hein? Não perde ou não, hein? Por que você está falando de Jesus, está falando de aniversário da IPI, está falando, e agora leu o ministério de João Batista? João Batista não fundou a igreja? Nós temos algumas similaridades. Similaridades. O que é as similaridades? Coisas que são equivalentes, iguais, certo? Que parecem. Entre o ministério de João Batista e o ministério de Jesus. O ministério de Jesus e o ministério da igreja primitiva. O ministério da igreja primitiva e o ministério da IPI do Brasil. O ministério da IPI do Brasil e o ministério desse presbitério. Tem similaridades. Quais são elas? Vamos ver. Abra sua Bíblia e mantenha ela aberta aí, por favor. A primeira similaridade que tem com João Batista, com Jesus, com a igreja primitiva, com a IPI do Brasil e com o presbitério Vale do Rio Aporé, é a que está descrita no versículo 1 e no versículo 2, certo? No 15º ano do reinado de Tibério César. Qual é a similaridade? Somos uma igreja, assim como João Batista, somos uma igreja que enfrenta os poderes desse mundo. O poder político / exército, né? Poder de violência, de entrar, de invadir, matar. Esse é um poder que a gente enfrenta. E também a igreja enfrenta o poder religioso, de uma religião oficial. De algo que cega as pessoas, certo?
Então vamos dar uma olhadinha aí no texto da Bíblia, por favor. Como é que estava distribuído o poder político? Porque Lucas acha importante isso, falar sobre esse assunto. Está dizendo assim, no 5º ano do reinado de Tibério César. César era o título, imperador, governador, era o Kaiser, certo? Tibério era a pessoa que estava assumindo o governo do imperador naquele momento. Como é que esse imperador governava? Como é que ele governava os locais que ele conquistava? E ele falava assim, olha, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia. E aí ele vai usar uma palavra muito interessante que é tetrarca, né? Tem aí no texto da Bíblia, tetrarca lá, tetrarca da Galileia. O que é esse tetrarca? Tetrarca é duas palavras conjuntas no grego, né? Tetra e arque. Tetra é de 4, aí você viu o Galvão gritando lá, né? É tetra, é de 4 vezes campeão, é isso aí, 4. Ele dividia o reinado dele em 1, 2, 3, 4 bloquinhos, assim, como se fosse 4 estados. E arca, né, que é arque, primeiro, principal, ou governador, ou aquele que vai administrar. Então, o tetrarca era dividido em 4 partes. E a pessoa que governava, você vai ver aqui, ó, o Herodes Antipas, ele governava a Galileia. Aí você conhece o Herodes, não conhece o Herodes? Na Bíblia, você que já leu a Bíblia, já ouviu falar do Herodes, certo? É isso aí. Você também conhece a história do irmão do Herodes. Herodes tinha um irmão que chamava Filipe. Ele era o tetrarca da Itureia e da Traconíades. Por que isso tem a ver, pastor? O que eu tenho a ver com esse negócio de tetrarca? Não tem nada a ver com Filipe. Tem a ver com Filipe. Sabe por quê? Tretas de família. Já viu tretas de família? Presta atenção. Treta de família. O Herodes teve um caso com a Herodias, que era quem? Esposa do Filipe. Está aqui, ó. Era treta de família do irmão dele. O Filipe era o tetrarca de dois, vamos pensar, chamar de estado. 2 estados, certo? 2 regiões. Só que o irmão dele, o que governava a Galileia, era tão invejoso, que ele queria tudo que o irmão tinha. Ele tinha um só reino, e o outro irmão tinha 2. Ele queria tudo que ele tinha. Que ele também queria a mulher dele. Como é que você sabe dessa história, Juliana? É simples. Você lembra que João Batista morreu por causa do quê? Ele chegou para o Herodes e falou assim, olha, você não pode viver assim. Como assim, por exemplo? Você está tendo um relacionamento com a sua cunhada. E aí, para abafar o caso, o que foi feito? Prenderam o João Batista. O João Batista preso, a mulher da Herodias ficava assim, tem que matar esse homem. Ele está denunciando a gente. A igreja está denunciando o podre do governo. Não pode matar esse homem. E aí você sabe que a filha da Herodias dançou e agradou Herodes, e ele disse assim, pode pedir o que você quiser. O que a mãe pediu para ela falar para o rei? Cabeça do João Batista, na bandeja de prata. Você imagina, num salão nosso, igual assim, cheio, lotado de gente, por causa do aniversário do rei, do Herodes naquele momento, chega a bandeja com a bandeja de prata, cabeça do João Batista. Irmãos, hoje, a igreja de Jesus Cristo é um momento em que maior perseguição no mundo, hoje a igreja de Jesus está vivendo. Estão querendo matar os crentes, eles aproveitam as guerrilhas e matam os crentes. Quando você ouve alguma chacina lá na África, pessoas que morreram na África, que foram mortas e deixadas para trás, pode ter certeza que a grande maioria deles eram crentes. Porque eles aproveitam a chacina e vão lá e matam os cristãos. A igreja de Jesus hoje na face da terra é a igreja mais perseguida em todo o tempo da sua história. Até mais do que Lucas. Nós estamos batendo de frente. Há poderes hoje no Brasil querendo calar a igreja. Você sabe disso?
sabe? Há poderes no Brasil querendo calar a igreja. Então nós estamos iguaizinhos, João Batista. Jesus foi perseguido também. Ele foi morto e permitida a sua morte pelo Império Romano. Preste atenção, no verso 2 fala de duas situações, de duas pessoas. Sumo sacerdote, Anás e depois o Caifás. Você vai saber bem como é que é essa história. Anás era o mais velho, Caifás o mais novo. Só que o mais novo era genro. O Caifás era casado com a filha do Anás. Então ele foi tirado do sumo sacerdócio, mas colocou alguém que era do time dele, do grupo dele, que ele governava, que ele mandava, que ele organizava, que ele controlava. Sabe para quê? Para ele simplesmente continuar mandando. Aí como é que você sabe disso, Juliano? É bem simples, está na Bíblia. Quando você vê que Jesus foi preso, qual foi a primeira casa que ele foi levado? Para fazer a pauta da minuta, a ata de acusação. Para onde ele foi? João capítulo 18 vai dizer que ele foi para a casa de Anás. Depois foi levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote da época. Entendeu? Perseguição. Pessoas, eu não sei quanto a você aqui, mas a gente já foi perseguida. A igreja evangélica no Brasil já foi perseguida pela igreja estatal naquele momento, pela religiosidade. Qual a diferença entre igreja verdadeira e religiosidade? É bem simples e eu vou explicar para você. A igreja verdadeira de Jesus que nos leva ao Senhor, certo? E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a igreja verdadeira prega Jesus Cristo. Amém? O que a religião prega? O religioso prega formas, maneiras, leis e rituais para você cumprir, para você chegar a alguém, alguma coisa para você pedir e depois talvez você ser atendido. Conhece isso? Pede para o fulano que vai, o outro fulano faz, o outro fulano faz, o outro... Você sabe bem do que eu estou falando. Religiosidade vai colocar na sua cabeça, vai inserir na sua cabeça e na minha regras, formas, jeitos, coisas a fazer, mas não caminho livre acesso. Livre acesso é igreja. Religião é maneiras, formas, leis, regras. Se não for desse jeito, não vai dar certo. Quais são as outras similaridades que temos nós com o ministério de João Batista? João Batista, presta atenção, no verso de número 2. Assim como João Batista, somos a igreja da palavra que veio de Deus. Certo? Amém, irmãos? Nós somos a igreja da palavra que veio de Deus. Onde João Batista recebeu, está escrito na sua Bíblia aí, onde João Batista recebeu a revelação de Deus para a vida dele? Na sinagoga? Em Jerusalém, no templo? Onde foi que está escrito aí? No deserto. João Batista recebe a palavra. Foi nesse ano em que a palavra do Senhor veio a João, no deserto. Irmãos, nós somos homens e mulheres da palavra. Se eu e você não entendermos a palavra, nós vamos ser enganados por qualquer um que se levante para falar. Eu e você precisamos ser homens e mulheres cheios da palavra. Porque na palavra existe um poder que Deus estabeleceu nela, dentro dela. Nas palavras que saem dela, na ministração que é dela, há um poder nessa palavra. Quando você se converte ao Senhor, você não se converte por causa de uma boa filosofia. Você não se converte por causa de algo que é simplesmente bacana, legal, a comunhão dos irmãos. Eu não quero estar com Jesus porque eu quero ficar rico. Eu estou com Jesus por conta do poder que essa palavra opera na minha vida. Amém? E a Bíblia é maravilhosa, em João capítulo 1 vai dizer que quem é a palavra? É o próprio Jesus. Ele é essa palavra. Então essa palavra que é falada, que é pregada, ela é carregada de poder. Talvez você não saiba o que há de poder na palavra de Deus. E a gente fica com medo, com vergonha, com dificuldade de falar. Ai, pastor, eu tenho medo de falar para o meu vizinho, tenho medo de falar para o meu amigo. Irmãos,
vá em nome de Jesus falar, porque a palavra é dele, não é sua. Se você for contar histórias, se você falar assim, a minha igreja é melhor que a sua, aí não vai dar certo isso, não tem nada de poder nessa história. Mas há poder nessa palavra. Você lembra de uma história que Isaías fala, recebendo uma revelação de Deus? Ele fala assim: assim como a água que cai, que vem do céu e cai na terra, ela não volta para mim, sem antes fazer o quê? Fazer a obra que eu a designei para fazer, para germinar a semente, para escorrer e ir para o rio, matar a sede, para fazer e trazer paz para o coração. E aí o texto de Isaías capítulo 55, verso 11, encerra dizendo assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei. Amém, irmãos? Nós começamos o nosso culto falando sobre uma palavra de libertação. E Jesus tem palavra de libertação nessa Bíblia aqui? Tem? Então fale dela. Ah, pastor, mas eu não sei, tem vergonha, é meu parente. Leia a Bíblia, mande bilhete, mande carta. Eu encaminhei para um parente meu, que começou a caminhar com Jesus e depois voltou para uma velha vida. Ele recebia toda semana uma carta lá do livro, eu peguei pesado também, de Pedro lá, que dizia assim: olha, toda semana eu botava uma carta, ele não sabia quem que era, ele recebia lá, fulano de tal, ele abria, tinha um texto da Bíblia, e o texto era sempre o mesmo. Pior é a situação daquele que está com Jesus e depois volta para a velha vida. É como o cão que volta. Ai meu Deus. E eu estava orando, eu não fiz isso de graça assim, por de alegre. Eu estava orando e Deus me deu aquele texto. E quando eu fui ler o texto, eu falei: nossa, que maravilha, esse texto é forte. Estava pensando já, eu era pastor de jovens, eu ia pregar para os jovens, eu falava: vou acabar com a raça dessa molecada e tal, e não sei o que. E aí ele falou assim: não, manda para o fulano. Falei: eita, beleza então. Peguei a cartinha, o texto escrevi à mão, mandei. Foi uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, uma vez na semana eu mandava carta. E eu conhecia o fulano, né? E o fulano chegava na casa: ah, mas de novo esse negócio aqui? Pelo amor de Deus, que palhaçada, não tem? Abria o mesmo texto, não, isso aqui não sei o que, ele brigava e resmungava e brigava com a carta. Brigava com a carta lá e brigava, que é isso? Que amassava a carta, jogava fora. Outra semana, outra cartinha. Não dizia nada, só o texto da Bíblia. Anos depois, eu fiz isso umas 7 semanas. Anos depois, conversando com ele, até hoje ele não sabe que fui eu que mandei as cartas. Ele falou assim: rapaz, Juliano, olha, eu vou falar para você porque eu sei que você acredita. Falei: pode contar. Você acredita que num tempo que eu tinha lá, que estava ruim, que eu não queria saber de igreja, tinha um abençoado, hoje eu chamo ele de abençoado, antes eu xingava ele, tinha um abençoado que ficava mandando para mim carta, e toda semana era o mesmo texto, e eu fiquei com uma raiva daquele texto. Falei: olha, verdade, uia, que texto que era? Aí ele pegou e falou o texto inteiro de cor. Falei: forte esse texto, hein? Ele falou: até que eu caí na ficha da minha cabeça, entendi que era para mim aquele negócio. Glória a Deus, Deus abençoe. Eu não falei nada, a palavra tem poder. Assim como João Batista, a igreja é perseguida pelos poderes políticos e religiosos, igualzinho nós hoje. Assim como João Batista, ele recebeu a palavra, nós recebemos a palavra, nós recebemos a palavra viva no nosso coração, Jesus Cristo, e nos alimentamos dessa palavra, Bíblia Sagrada, palavra de Deus. Hoje, irmãos, tem até pastores dizendo que tem que reescrever isso aqui. Olha que tontice. Tem que reescrever a sua cabeça, né? Porque isso é uma tontice. A palavra de Deus, ela vai lá, na divisa da alma e do espírito, e convence o homem. Amém? O que você não pode fazer, a palavra de Jesus faz. Terceira,
Assim como João Batista, somos enviados para preparar o caminho do Senhor. Agora volta lá naquele quadrado. Lembra das funções que eu falei? Lembra das prerrogativas que você precisava ter? Agora olhe para a sua Bíblia, porque está escrito aí na sua Bíblia. Vamos ler o texto. Verso de número 3 e 4. Ele percorreu toda a região próxima de Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, e as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplainados. Olhando para esse texto, na pesquisa que fiz, havia uma profissão ou um grupo de pessoas que eram enviados quando um rei iria para um outro país fazer uma visita. Sabe, um rei que vem visitar o país? Só que antes dele chegar, ele enviava uma comitiva adiante. Sabe para quê? Para que se ele escolhesse o melhor caminho, para que se tivesse um buraco naquele lugar, eles tapassem o buraco. Para que se tivesse uma estrada que chegava num rio e não tinha ponte, eles faziam uma ponte. Por quê? Porque o rei deles ia chegar naquele lugar. E eles iam à frente dizendo: o rei, a vossa majestade vai chegar, prepare-se. Porque não dá para chegar na frente do rei de qualquer jeito, né? Desmalentado, mal acabado, assim, fora de centro. O rei vai chegar. E aí essa comitiva ia, preparava o lugar, voltava e falava: rei, podemos caminhar. E aí os vales eram aterrados, as montanhas eram niveladas, os caminhos tortuosos eram endireitados. Por quê? O rei vai passar. Amém, irmãos? Aí você fala assim: mas o que eu tenho a ver com isso aí? O que eu tenho a ver com essa história? Se você for buscar a pesquisa, entender, conhecer, você vai perceber que todos os estudiosos vão falar quase todos a mesma coisa. O que são os buracos no meio da pista? São aquelas pessoas que você precisa buscar lá do fundo do buraco. Você já encontrou alguém dizendo assim: ai, parece que estou no fundo do buraco? É isso aí. Oh, rapaz, achei você, que maravilha, eu precisava encontrar você mesmo. Jesus me mandou encontrar você. Quero tirar você desse buraco aí. Pessoas que estão afundadas nos processos de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento. A mão estendida. Amém? Ah, mas tem as colinas, os montes. São os orgulhosos, os arrogantes, que precisam, baixa aí, que não é você, é o Senhor. Os tortuosos, assim, eu vou dizer que somos nós, assim, os tortuosos. Sabe, tirar os caminhos tortuosos. Eu não sei se você conhece aquela música muito profunda de teologia, ela é bem legal. A gente canta para as crianças. Conhece aquela música? Teológica, profunda, que fala sobre a minha vida e sobre a sua. Sabe qual que é? Não sabe, eu vou falar para você. É assim, ó. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Ah, tá vendo? Isso aí é eu e você, os tortinhos de Jesus. É claro que tem uns que é mais tortinho, né? Tem uns que assim, quase caindo já. Mas Jesus dá uma endireitada neles também. Lá em Prudente tem, aqui não deve ter, né? Aqui é mais sossegado, mais tranquilo. Lá para Prudente tem bastante, os tortinhos, assim, que a gente tem bastante trabalho com eles. O Senhor está chamando para a gente se endireitar. Amém? Há uma comitiva de gente que vai à frente, falando assim: olha o arrogante, há um rei que vai passar. Ou você que está dizendo que acha que não serve para nada, o Senhor está bom para estender a mão sobre a sua vida. Você que está no caminho torto, nos caminhos tortuosos, volta aqui, acerta a sua vida, porque o Senhor vai vir falar com você. E você sabe de uma coisa? A nossa igreja nasceu exatamente assim,
para mostrar que as organizações erram, pecam. A nossa igreja nasceu dizendo, dentro de uma igreja, que nós não nos aliançaríamos à maçonaria. A nossa igreja nasceu com um olhar para as pessoas que estão aqui, em Chapadão do Sul, ou no Presbitério Vale do Rio Aporé. Sabe por quê? Porque a proposta anterior era, vamos fazer só nas capitais. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil nasceu com a visão de alcançar vocês aqui. Amém? Assim nasce a igreja. E a igreja nasce também, olha só, estou falando para vocês a pauta do reverendo Eduardo Carlos Pereira, em 2 de março de 1902, um ano antes. Ele escreveu essa pauta. Ele diz assim: nós queremos educar os nossos filhos para que eles sejam líderes na sociedade e sejam os líderes da igreja. Uma educação dos filhos pela igreja, para a igreja. Ai, que maravilha, gente. Parece que é hoje isso que a gente precisa, certo? Liderança forte. Assim nasce a IPI do Brasil, que nós estamos hoje celebrando 122 anos, de uma visão espiritual, de um grupo de homens, de mulheres que disseram assim: nós não vamos nos dobrar, nós queremos buscar a presença do Senhor. Amém, irmãos? Mas eu quero caminhar para o encerramento dizendo o seguinte: qual era a pregação de João Batista? Qual era a pregação de João Batista? João Batista era um pastor meio bravo, né? Você já viu isso aí? Não era aquele paz, misericórdia, bondade, não. Ele era nervoso, né? Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, cambada de pecador, arrependei-vos. Era assim. E quando o fulano se arrependia e se convertia, o que ele falava? Ele ficava feliz? Ai, que maravilha! Não, ele ficava pior ainda. Como é que era o texto da Bíblia? Raça de víbora, quem mandou se converter? Quem mandou você sair da condenação? Ficava bravo com o povo ainda, né? Esse João Batista, ele só podia ter morrido mesmo. Pastor bravo. Qual a mensagem de Jesus? Marcos capítulo 1:15. Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Qual é a pregação da igreja de Jesus? Em Atos capítulo 2, verso 38, o Pedro prega, aquele montão de gente fala assim: e agora, Pedrão, o que nós fazemos? O Pedro vai dizer no verso 38, arrependei-vos, e sejam batizados em nome de Jesus, e recebam a presença, o dom do Espírito Santo. Qual é a presença, qual é a pregação da IPI do Brasil? Lá em 1903, arrependei-vos, sai desse peso da maçonaria, sai dessa vida torta, olha para os campos que estão branquejando, larga do domínio dos Estados Unidos e vamos viver uma igreja nacional, plantada e liderada por brasileiros, para a realidade brasileira, onde o Senhor tem nos plantado, onde igreja acorda, rompe. Qual a pregação nossa deve ser hoje? Abandona o pecado, arrependei-vos. Aí você pode dizer para mim assim: pastor, eu não tenho nada a ver com essa história, acho que não estou entendendo. Vou dizer para você, olha para mim por favor. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que tenham sofrido problemas com a perseguição do governo, do poder político. Eu não sei quanto a você, mas eu já conheci muitas pessoas machucadas e frustradas com a política. Pessoas que foram vítimas de violência por falta de uma adequada ação política. Gente que já teve a casa assaltada, a moto assaltada igual a minha. Eu já levaram a minha moto. Eu estava trabalhando, deixei a moto no estacionamento de moto lá em Prudente. A hora que eu voltei com a chave, só ficou com a chave na mão. Eu achei, um mês depois, a moto, só o chassi da moto. Depenaram a moto. Eu fui violência desse processo. Eu sofri esse processo. Alguns já tiveram marcas na sua vida dessa violência. Outros tiveram marcas da violência do pecado da religiosidade. Nós já recebemos pessoas lá na IPI Central de Prudente, que foram exigido dela, da família, a doação do carro deles, o único carro que eles tinham, para o pastor poder orar
pelo filho que estava doente. Você quer que eu ore pelos filhos? Que seu filho está doente, que tem uma sentença de morte sobre ele? Quero. Então você tem que fazer uma doação. Mas a gente não tem dinheiro, pastor. Mas não, o que vocês têm? Tem um carro. Tá bom, dá o carro. Meses depois, a criança morreu. Essa família chegou para a nossa igreja assim, desconcertada. Pastor, a gente não sabe mais no que acredita. Eu falei para ela, falei assim, olha, irmã, maravilha, então você acredita naquilo que está escrito na Bíblia só. Tá bom, a gente vai ler e vai pregar a Bíblia. Aquilo que você não concordar, você não acredita. Na Bíblia você acredita. No texto da Bíblia está escrito, você acredita. E eles estão com a gente lá ainda. Mas foram feridos, foram machucados. Gente que foi enganada, gente que foi abusada emocionalmente, fisicamente. Sabe o religioso que está na igreja, mas em casa ele é o cavalo? Sabe? Que é o espancador, que é o abusador, que abusa do filho, da filha. Nós temos gente assim, religiosos, que chega em casa e bate na mulher, mas na igreja, a Bíblia debaixo do braço assim, ó Pai do Senhor, Pai do Senhor. Você fala com ele, ele parece que vai para o céu já, mas em casa, religioso. E talvez nós estejamos aqui com pessoas que sofreu dano. Um dia eu fui falar de Jesus para um jovem. Ele olhou para mim e falou assim, olha, eu conheço essa história aí, viu pastor? Falei, conhece? Falei, conhece como? Eu nem falei com você. Ele falou assim, não, o senhor não conheceu meu avô. O avô na igreja era uma bênção, falava de Jesus, mas era um adúltero, mas ele era um abusador. Irmãos, talvez você e eu já tenhamos sofrido os danos da ameaça, do poder, seja ele do governo, seja ele religioso. E eu quero encerrar esse nosso tempo de ministração. Nós estamos falando sobre avivamento. Você já pensou? Que conversa besta esse pastor veio trazer sobre avivamento? Mas eu quero dizer para você que não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem perdão. Não existe avivamento sem cura, porque o avivamento do Senhor, o derramar do amor traz cura. Não existe avivamento sem acerto, sem reconciliação. Não existe avivamento sem você e eu liberar vidas. Não existe avivamento sem eu e você estar aberto para o Senhor. Deixar o peso. Sabe de uma coisa? Jesus anda no nosso meio, olha para mim, para você. E ele cita de novo um texto de Mateus 11, versos 28, 29 e 30. Ele diz assim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu não sei qual é a sua expectativa para hoje. Mas irmãos, avivamento não se edifica sem fundamentos. A oração é um dos alicerces. Arrependimento e cura é outro alicerce. A pregação da igreja é a mesma. É a mesma de João Batista, é a mesma de Jesus, é a mesma da igreja, é a mesma dessa igreja. Talvez você precise se arrepender do seu pecado. Pastor, mas o pecado não foi meu, foi alguém que cometeu contra mim. Então libera. O apóstolo Paulo diz, deixa a ira, abandona o furor. Certamente vai acabar mal isso. Salmo 37 também fala sobre isso. Deixa a ira, abandona o furor. Certamente isso vai acabar mal. O apóstolo Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu não sei quais foram os pecados que alguém cometeu contra você. Mas eu quero ter a oportunidade de orar. E quero dizer para você em nome de Jesus, coma do pão e beba do cálice. Amém? Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz assim, porque há pessoas que estão doentes, e alguns já morreram, porque não discerniram o corpo e o sangue de Jesus. E trouxeram condenação para si. O que eu estou dizendo para você hoje, em nome de Jesus, hoje é dia de cura, amém? Hoje é dia de começos novos, hoje é dia de esperança renovada, hoje é dia da presença do Senhor na minha e na sua vida, dizendo, vem cá meu filho, deixa eu cuidar de você. Eu sei que você é pecador, eu sei que cometeram um pecado contra você, mas eu quero cuidar de você, amém irmãos?